Eu nunca fui do tipo que acredita no sobrenatural. Fantasmas, demônios, espíritos, tudo isso sempre me pareceu absurdo, coisa de filmes para assustar crianças. Pelo menos era assim até aquela noite. Era uma sexta-feira comum e eu tinha acabado de me mudar para um novo apartamento. O lugar era antigo, mas aconchegante. O tipo de lugar que você consegue por um preço baixo em um bairro esquecido da cidade. Estava animado para começar uma nova fase da minha vida, mas algo naquela primeira noite me deixou inquieto. Quando o relógio marcou meia-noite, comecei a ouvir um som estranho como um sussurro. Era sutil, quase imperceptível, mas parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Pensei que poderia ser o vento ou talvez algum ruído do prédio velho, então não dei muita importância. Mas os sussurros continuaram e com o tempo se intensificaram. Pareciam estar me chamando, pronunciando palavras que não conseguia entender. O frio que percorreu minha espinha me fez arrepiar os pelos da nuca. Foi então que eu os vi. Não eram pessoas, e definitivamente não eram simples sombras. No canto do meu quarto, perto da porta, uma figura alta e escura se destacava. Era uma sombra, mas com uma presença muito mais tangível, mais pesada. Seu contorno era indistinto, como se estivesse em constante movimento, e os olhos, se é que posso chamar assim, eram 2 pontos de pura escuridão, sugando toda a luz ao redor. Eu não conseguia me mover, o medo me paralisava. A figura ficou lá, me observando. Não havia rosto, apenas aquele vazio que parecia se aprofundar cada vez mais. E então, algo pior aconteceu. Eu percebi que não estava sozinho. Outras sombras começaram a se manifestar nas paredes, no teto, se esgueirando pelo chão, todas em direção àquela figura central. Elas eram os espíritos das sombras, uma existência que eu nunca tinha imaginado, mas que agora parecia tão real quanto o ar que eu respirava. Não eram fantasmas de pessoas mortas, como nos filmes. Eram entidades antigas, muito antes dos humanos, talvez anteriores ao próprio conceito de vida. E não havia como negociar, não havia como escapar. A sensação de ser observado se transformou em algo muito mais sinistro. Senti uma presença fria dentro da minha mente, vasculhando memórias, alimentando-se dos meus medos mais profundos. Era como se cada erro, cada arrependimento, cada momento de desespero que eu já havia vivido fosse projetado de volta para mim, mas amplificado, distorcido. E eles gostavam disso. Sentiam prazer em me ver sufocar na própria escuridão da minha mente. De repente, tudo ficou em silêncio. As sombras pararam, todas me encarando, e então desapareceram tão rapidamente quanto apareceram. Fiquei ali, ofegante, sem saber se havia perdido a cabeça ou se tudo aquilo era real. Mas no fundo, eu sabia a verdade. A noite seguinte foi pior. Eu não dormi. Não conseguia. Cada vez que fechava os olhos, via aquelas sombras se aproximando de novo, sussurrando em uma língua que eu não entendia, mas que transmitia um terror que palavras não podem descrever. O que são os espíritos das sombras? Eu não sei ao certo, mas sei que são muito mais do que simples fantasmas. Eles existem em um plano que nós, humanos, não deveríamos tocar. Um mundo invisível que se sobrepõe ao nosso, esperando para se alimentar dos nossos piores temores. São o eco de tudo o que é sombrio, de todas as atrocidades que já foram cometidas, de todo ódio e dor. E quando eles escolhem alguém, não há escapatória. Eu não sei por quanto tempo vou conseguir resistir. Cada noite eles voltam, e cada vez é mais difícil ignorar a escuridão que trazem. Já não sei mais onde acaba o meu mundo e começa o deles. Talvez, em breve, eu descubra o que realmente há do outro lado das sombras. Se você estiver ouvindo isso, cuidado com o que pode estar te observando no canto escuro do seu quarto, porque uma vez que os espíritos das sombras te notam, eles nunca mais vão embora, e a escuridão se tornará o seu único refúgio. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixe seu like. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado!